Bom dia a todos, bom dia a todos que estão presentes aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Garcês, psicoterapeuta vibracional. Eu trabalho com terapias naturais, tenho formação em biologia e trabalho também em desenvolvimento pessoal, mas mais elencados à questão da ciência e espiritualidade. Quero convidar vocês para iniciar essa manhã com bom dia, Iracema, seja bem-vinda, meu amor. Saudade, tenho que conversar aí com vocês. Eu vou convidá-los para a gente entrar primeiramente em conexão, né? Conexão com o nosso eu, conexão com o Criador, porque antes de nós sempre se conectar com o nosso dia, é importante que a gente entre em conexão com o nosso eu superior, para que a gente aprenda também a se conhecer. Então, vou convidar vocês nesse momento, para nós, cada um faz a sua oração, meditação, como preferir, do seu jeito, né, sem nada decorado. Então, convido vocês, vão respirar fundo. Senhor, nesse momento eu entro em conexão com o Senhor, com o meu eu superior, com o meu eu aqui na Terra, para que nós estejamos sempre bem conectados, para que esse dia, em Tua graça, seja oferecido a Ti. E eu te agradeço, Senhor, mais uma vez por ter acordado, por estar vivo e estar com saúde. Porque, Senhor, às vezes nós somos ingratos. Somos ingratos porque não vemos as pequenas coisas que são as mais importantes que o Senhor nos ofereceu, que é a vida, que parece o menos significante nessa terra. Parece que tudo gira em torno do dinheiro, da prosperidade, sendo, Senhor, que se nós não tivermos saúde, se nós não tivermos um bom relacionamento, se nós não nos conhecer, se nós não ter uma meta, um objetivo, Senhor, de vida aqui na Terra, aquele objetivo, aquele propósito que o Senhor nos enviou aqui, nada faz sentido se não tiver o Senhor presente, se não estivermos cumprindo o seu propósito de vida, linkados ao meu propósito, às minhas metas, os meus objetivos. Eu ofereço, Senhor, esse dia a Ti, para que ele transcorra da melhor forma possível, para que o meu dia seja maravilhoso, para que o dia das pessoas que estão aqui seja maravilhoso, para as pessoas que estão nos hospitais, nesse momento que encontre a cura, nesse momento que encontre a esperança de um dia melhor, de ter a vida. Porque só quem, Senhor, esteve à beira, né, de partir, de estar junto ao Senhor, sabe a importância de estar aqui, de estar evoluindo todos os dias um pouco. Nós te agradecemos, Senhor, apesar de que não possa parecer, nós te agradecemos pela nossa vida, por estarmos aqui na Terra. E agradecemos também por todas as coisas naturais, que eu sei, Senhor, que assim como as doenças podem surgir, a cura também está aqui, a cura está no nosso eu interior, a cura está nos animais, nas plantas. Nós temos que observar mais, Senhor, como que os animais se comportam, como que eles se curam, como que a natureza pode nos trazer a cura, Senhor. É tanta informação, tanto conhecimento, Senhor, que eu desejo, a partir de agora, poder compartilhar com as pessoas que estiverem entrando aqui, para que elas encontrem a cura do relacionamento dela, para que ela encontre a cura do lado econômico, para que ela encontre a cura no âmbito profissional, no âmbito intelectual, para que eu traga bastante sabedoria e que elas possam, nesse momento, usar do conhecimento para ser uma ferramenta transformadora na vida delas, Senhor. Nós te agradecemos
por estar sempre presente na nossa vida. E eu te convido, Senhor, para estar na nossa live nesse momento. Gratidão, pessoal, por você estar aqui presente. Espero que seja as informações que eu vou trazer aqui, que sejam relevantes, para que sejam ferramentas transformadoras na vida de vocês. Quero deixar bem claro que as nossas lives não tem cunho religioso, e sim é uma conexão que eu tenho o hábito de fazer, e principalmente nesses últimos tempos, né? Que eu vi a necessidade nesses últimos 3 anos de me conectar mais. E isso tá me fazendo muito bem, tá fazendo bem para as pessoas que estão à minha volta. Então, quando eu trago a questão do autoconhecimento, que hoje vai ser um tema, né? Porque nós transforma 6 áreas da sua vida em 30 dias através das terapias naturais. Bom dia, Roemi. Seja bem-vinda, amada. O Remy diz, estou aqui torcendo para não chegar ninguém, mas não vai, não. Vai. E se chegar, tá tudo bem, convida para a live também, porque se chegar alguém, é alguém que está se relacionando contigo e essa pessoa também vai se transformar e vai continuar em conexão contigo, tá? E se não der também, tá tudo bem, tá? Pode assistir a live gravada depois, certo? Mas eu quero que tu esteja aqui comigo, por quê? Porque para que nós façamos uma egrégora positiva, uma egrégora de uma frequência positiva, para que a gente comece a transformar esse nosso universo que está focado em coisas negativas de baixa frequência, por isso que as pessoas estão adoecendo. E essa minha casa aqui no Instagram, ela quer trazer, na realidade, o foco é trazer a cura em todas as áreas da vida. Claro que sempre vai estar faltando alguma coisa, porque nós estamos aqui para aprender. Só que no decorrer do tempo, nós vamos melhorando, vamos evoluindo. É para isso que nós estamos aqui enfrentando esse mundo da matéria. Mas nós somos muito mais que isso, e é isso que nós temos que aprender. Eu tenho para dizer para vocês assim, ó, eu tenho 53 anos de idade, mas eu aprendi muito nesses últimos 3 anos, sabe? Aquela coisa assim, ó, que dá os insights da vida, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, tá? Para que vocês comecem a observar as coisas que eu vou colocar aqui, que eu vou trazendo aqui de informação, para que vocês não passem por algumas situações desagradáveis, aquelas situações que trazem o pensamento de autodestruição. Porque suicídio, gente, ele é pior, né? Quando tu te suicida todos os dias um pouco. Então, isso é isso que eu quero falar para vocês. Porque não é só o pensamento de uma hora fazer alguma bobagem. O pensamento são todos os dias, quando a gente começa a focar em coisa negativa, a gente acaba se suicidando, a gente acaba se bloqueando, porque a gente tem aquele hábito, onde a Roemi, que estava aqui na live, ela falou sobre a questão dos bloqueios, se afastar. Às vezes os nossos pensamentos, o nosso ponto cego, que não está deixando a gente enxergar certas coisas, que nós nos bloqueamos pelo quê? Pelo medo da rejeição. Por exemplo, eu fiquei um tempo sem vir fazer live aqui. Mas quem é que estava me bloqueando? Foi o pessoal que estava aqui na minhas lives? Não, graças a Deus eu tive feedbacks maravilhosos em relação às lives. Eu me bloqueei, entende? Eu não me senti merecedora de estar aqui. Eu me senti com medo da rejeição. Da onde que vem esse medo? Vem lá do nosso DNA. Vem dos nossos ancestrais. E muitas coisas que a gente acredita que foi da minha infância, foi na minha adolescência, não na minha infância, na minha adolescência, foram só gatilhos mentais que desencadearam para eu me sentir rejeitado, para eu não me sentir merecedor, para eu me sentir com medo, mas que na realidade são heranças genéticas que a gente traz dos nossos ancestrais, porque lá minha tataravó, minha bisavó passou por uma situação de medo. E isso ela mandou no nosso DNA, né? O meu avô passou por uma situação difícil, isso ele mandou no meu DNA. Então, quando há uma geração, e a gente às vezes tem aquele medo, né? E vem dessas gerações,
E o medo não é pelo que nós estamos passando aqui. Às vezes é um medo que é lá de trás, são bloqueios, são coisas que os nossos pais fizeram conosco, mas que eles acreditavam que estavam fazendo certo. Eu acreditei que estava fazendo certo com as minhas filhas e era o que eu tinha de melhor na época que elas eram pequenas. Assim como a minha filha tem o meu neto e as minhas filhas vão ter mais netos ainda, mais filhos ainda, elas vão fazer achando que estão fazendo o seu melhor. E nós fazemos o nosso melhor. O problema é o que acontece na nossa vida, que nos traz bloqueio, são o sentimento de culpa de não ter sido o melhor. Eu coloquei hoje, estava escrevendo aqui para umas pessoas que estão participando, que não importa a tua idade, se tu tem 20, se tu tem 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, se tu está vivo, sempre é momento para se renovar. Sempre é momento para fechar ciclos e abrir outros ciclos. Tu não é o que te aconteceu, tu não é o que a vida fez contigo. Busca a tua essência, busca quem realmente tu é. E como que eu vou buscar isso? É fazendo perguntas, é participando aqui das lives, porque eu tive muitos insights quando comecei a assistir aula de outras pessoas, comecei a assistir live de outras pessoas. Então eu fui colhendo um pouquinho de cada um para me descobrir. Foram cursos que eu fiz, né? Foram terapias que eu fiz, terapias que eu digo assim em grupo, né? De escutar outras pessoas. Eu não tinha pensado sobre isso, eu não tinha pensado sobre aquilo. Então, aqui é a nossa roda da onde a gente vai trazer, e vocês podem colocar aqui, eu quero até avisar que quem quiser participar ao vivo aqui e fazer perguntas, pode solicitar, que eu boto aqui ao vivo, e pode fazer perguntas ao vivo aqui, que dentro do possível eu vou respondendo. Se eu não souber, eu vou dizer, não sei. Nesse momento eu não sei, mas eu vou buscar e vou trazer aqui para ti, para não te deixar com dúvidas. Mas quem quiser participar ao vivo aqui, pode participar e fazer perguntas, tá? É só botar eu quero, escrever eu quero aí embaixo, né, nas mensagens, que eu chamo para participar aqui e fazer perguntas. Então, assim, voltando para o nosso assunto, por que eu estou trazendo todos esses contextos? O renovando a minha vida não é a minha. Quando eu falo na minha, é de vocês, tá? Renovando a minha vida é quando a gente sente que não tá mais tranquilo, confortável naquele ciclo, aquilo que a gente está vivendo naquele momento, que tu não tá satisfeito, que tu tá encontrando vazio e tu quer mudar, né? Tu quer ser de uma outra forma. Mas eu quero deixar aqui uma observação. Sempre seja você, apesar dos pesares, seja você, né? Não se faça tantas cobranças, mas se tu almeja chegar em algum lugar, ter objetivos e metas, né? Dentro do teu projeto de vida, tu fecha ciclos e abre outros, mas não perde a tua essência para agradar as pessoas. Por exemplo, tem muitas pessoas que vão entrar aqui e vão sair da live, porque não se conectaram comigo, e tá tudo bem, não se conectou, mas vai ter pessoas aqui que vão entrar aqui e vão se conectar. Por quê? Porque estão passando por algum momento na vida delas que elas precisam se transformar. Exemplo, existem muitos mentores que dão cursos, dão palestras, mas que eles começaram, pode até ter começado por baixo, né? E ter crescido, ter evoluído, tanto pessoalmente, quanto fisicamente, quanto financeiramente. Mas eles não chegaram a subir e a cair e subir de novo. Então, importante é isso, é quando tu cai, né? Que tu tá no nível e tu cai, tu fracassa em todas as áreas da tua vida. Eu vou contar uma historinha aqui, tá? Que me fez pensar sobre... tinha um navio de turismo que estava carregando, né, na viagem, muitas pessoas bem-sucedidas. E essas pessoas, né,
roupas, né, de marca, eu acho maravilhoso, né, pretendo aí no dia ter as roupas assim, Louis Vuitton, Chanel, etc. Eu pretendo um dia ter, certo? E não tem nada de ruim com isso, é ótimo, a gente tem que ter algum objetivo, mas não é sobre isso, tá? Mas ali tava aquele pessoal chique, sabe, aquele nariz bem empinado, donos do mundo. De repente deu uma falha no navio e o navio começou a afundar. E aí naquele momento, aonde que estava todo aquele glamour daquelas pessoas? Se agarrando pelo quê? Pela vida. Então tu imagina assim, ó, quando afundou o navio, o que que elas pensavam naquele exato momento? Sobre se salvar, salvar a vida. Então, todos aqueles luxos maravilhosos, aqueles nariz empinado, aqueles cargos sociais, nada daquilo tinha mais valor. O que que tinha valor naquele momento? A própria vida. Então, vejam bem, quando a gente fica muito focado, principalmente porque a gente acompanha as redes sociais de muitas pessoas bem-sucedidas financeiramente, a gente só foca nisso, esquece da própria vida, esquece do valor da vida. E que isso é muito mais importante. E que se eu vou só ser uma pessoa financeiramente bem-sucedida, se eu trabalhar todas as outras 5 áreas da vida, que é a questão do autoconhecimento, do relacionamento, da espiritualidade. Eu até anotei aqui porque às vezes é tantos que eu esqueço. Da saúde, que é o principal, para depois a gente poder prosperar no lado econômico. Ah, mas tem muita gente que não tem autoconhecimento, não se relaciona bem. Sim, pessoal, por isso que tem muita gente que numa etapa da vida eles estão bem no relacionamento, bem na saúde e começam a ficar bem-sucedidos. Quando vem uma doença que abala toda a estrutura, o lado econômico também começa a falir, porque ele não vai estar mais ali presente para poder cuidar, né? Que nem o porquinho só engorda através do olho do dono. Então a pessoa não vai estar mais ali presente para administrar os seus negócios e ela vai acabar falindo. E foi isso que aconteceu comigo. Então, eu vim de né, sou criada de favela de Porto Alegre, eu fui evoluindo aonde meus amigos de infância, uns, né, foram presos, outros morreram, né, e outras coisas que aconteceram de forma negativa. E eu fui evoluindo financeiramente. Quando eu evoluí financeiramente, a mesma coisa que me fez evoluir financeiramente me derrubou. Entende? Por quê? Porque eu não cuidei, não fiz olhares para o autoconhecimento, eu não fiz olhares para a saúde, né? Eu não me importei com essas 2 áreas, com a espiritualidade. Então, essas 3 áreas são fundamentais para que eu vá bem nas outras áreas da minha vida. Então eu tenho que ter esse cuidado, esse discernimento de que é mais importante eu cuidar do autoconhecimento, da saúde, do relacionamento, para que não haja escassez da minha vida. Vejam bem, existe aí muitos mentores que ensinam sobre prosperidade e as pessoas vão lá, compram vários cursos, né? Eu fui uma dessas pessoas, comprei vários cursos, fiz técnicas, pensei técnicas infinitas. Mas quando que eu comecei a evoluir de novo? Quando eu me agarrei com a espiritualidade, que fez bem para o meu emocional, que fez bem para minha parte física, que eu aprendi a me conhecer, a conhecer que eu sou uma pessoa perseverante, resiliente, assim como tu que tá aí do outro lado também é. Só que às vezes a gente não se dá conta disso. Nós não percebemos o nosso valor. A gente tem assim, ó, a gente faz o olhar externo. Tu olha o que o outro fez, que o outro adquiriu, que o outro melhorou e que tu estagnou. Então, enquanto tu tá com o teu olhar observador, observando outras pessoas e o que elas estão fazendo, tu está deixando de ter um olhar para te evoluir, para te melhorar, para te alcançar tuas metas e teus objetivos. E tu é tanto quanto humana
quanto aquela pessoa que está lá do outro lado, aquela que tu admira, aquele mentor que tu admira. Tu é tanto quanto importante que nem ele é de carne e osso, que se tu cortar, vai sangrar que nem tu. Entende? Então, é muito importante quando a gente percebe que o outro é tão humano quanto eu sou humana e que eu sou capaz, sim, de estar naquele ambiente, que eu sou merecedora de estar naquele ambiente, que eu posso fazer acontecer. Aí eu trago assim, ó, no meu livro, é o pensar, o sentir e o agir. Qual é a frequência que eu estou vibrando no meu pensar, sentir e agir? Ontem eu comentei aqui, a Roemi estava na live, né? Uma seguidora maravilhosa aí que colaborou aí com questionamentos, que eu falo sobre a questão da frequência, né? Se eu me conheço, eu consigo administrar o meu eu para eu entrar em frequência, em ressonância com aquilo que eu quero atingir. Não adianta fazer N cursos porque eu nunca vou conseguir o meu objetivo, porque eu não sei fazer uma ressonância com aquele objetivo. Eu não sei entrar em frequência com aquele objetivo. Aí o que acontece? Nós temos o nosso ponto cego. A nossa conexão com o todo. E que quando tu aprende no autoconhecimento a te olhar, a te visualizar, o que acontece? Tu descobre o teu ponto cego. E agora mesmo vocês estão olhando para o meu ponto cego, entende? O meu ponto cego é a minha conexão. Existem estudos que dizem que o teu ponto cego pode ser a pineal. Então, quando tu aprende que os teus pensamentos, eles entram em ressonância com o que tu queres e que isso vai liberar essa frequência e tem o ponto cego nesse período da frequência que as pessoas vêm aqui e dizem assim, ó, e eu tô falando, gente, biologicamente, eu não estou falando em espiritualidade, eu estou falando no âmbito biológico, tá? Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda, Casa Bem, seja bem-vinda, Remi, seja bem-vinda, Gian, seja bem-vindo, Iracema, Maurício e os outros demais que estão aí, que já subiu aí, certo, gente? Então, sejam todos bem-vindos aqui, espero que a aula de hoje, né, acompanhar o conteúdo de hoje seja transformador na vida de vocês. Então, a pineal é uma antena, né? Vamos dizer assim para os leigos, por isso que eu convido vocês a participar de uma das minhas imersões, que lá eu vou contar que eu não vou, tem coisas que eu não conto aqui no aberto, mas lá eu gosto de contar. Por que eu não conto aqui no aberto? Porque no aberto não tem perguntas. Aí às vezes fica as coisas meio subentendidas e as pessoas começam a repetir coisas erradas. Lá no grupo fechado, eu respondo as perguntas de vocês de uma forma mais clara. Eu não deixo sair com dúvidas de lá. Porque depois as pessoas começam a multiplicar o conhecimento de forma errada. Então, por isso é importante participar do meu grupo fechado, dos meus eventos, das minhas imersões. Por quê? Porque tu vai perguntar e eu vou te responder por que eu tô falando da onde que eu tirei aquele assunto, da onde que eu tirei aquele conhecimento. Eu te dou referências para te buscar. Então, por isso é importante. Então, tem muita coisa que eu não posso falar aqui no aberto, porque senão as pessoas começam a multiplicar de forma errada e vão dizer que eu falei daquela forma. Então, é uma coisa muito perigosa, digamos assim, tá? Mas nós temos a nossa antena que se conecta com outras pessoas, se conecta com o universo, que é através da pineal. Então, como que eu vou fazer com que a minha conexão chegue até o que eu desejo, que eu almejo? Primeiro momento, tá? Se conhecer. Como é que eu me conheço? Fazendo perguntas. Quando tu quer uma resposta, faça uma pergunta para si mesma. Mas não seja carinhoso consigo. Faça uma pergunta bem objetiva, aquela que te deixa desconfortável.
E como é que tu vai fazer essa pergunta verbalmente? Escreva, visualize, sinta. Não é nos meios eletrônicos, não é no digital, não é no computador, no celular. É papel e caneta. Faça perguntas para ti, tá? A resposta está em ti. Ah, mas como assim? A resposta está em ti, mas tu pode andar com pessoas que vão te fazer mais perguntas e não pessoas que vão te julgar. Por isso que eu convido para entrar ali dentro dos grupos, porque as pessoas estão na mesma egrégora. Porque aqui no virtual, perdão, aqui nas nossas lives, as pessoas entram como curiosas. E aí elas ficam, assistem um pedacinho da live e daqui a pouco elas já saem da live e daí elas levam informações totalmente erradas. Aí elas vão dizer, ah, mas de onde que tu tirou aquela informação? Lá do Instagram da Cláudia Garcês. Não, gente, então participe do fechado, porque lá eu te conto muito mais coisas. Eu tenho certeza que tu vai ser transformadora, não tem como não se transformar. Porque eu sei até o que deu errado e presta bem atenção. Pensa numa pessoa que estava evoluindo financeiramente, que estava dando tudo certo. Pensa, e de repente tudo começou a desabar. E eu não sabia, quanto mais ansiosa eu ficava, mais nervosa eu ficava, mais desabava as coisas na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Então eu sei bem aquilo que as pessoas, os mentores que já estão anos-luz financeiramente, eles não fazem mais esse olhar, porque eles estão muito distantes da realidade das pessoas que estão passando por isso. E eu sei essa realidade nos mínimos detalhes. Por quê? Porque eu vivenciei, eu passei por humilhações, né? Não foram as pessoas que me humilharam, eu me senti humilhada com o que as pessoas fizeram. Porque às vezes as pessoas não têm nem o intuito de te fazer o mal. Só que a gente não vê o ponto cego e aí a gente se sente humilhado, a gente se sente não merecedor. Quando a vida tá melhorando para nós, a gente se dá um jeito de lá de se sabotar. Mas como assim? Eu não sou doido de me sabotar. É assim, conscientemente tu te sabota se tu não te sente merecedor. Exemplo, vou dar um exemplo aqui, contar a história. A minha mãe veio de uma família muito humilde. Mas pensa assim, ó, e humilde, tá? E a minha mãe não conseguiu prosperar o suficiente. E eu fui em busca. Ela conseguiu chegar até um patamar e eu pensei, se ela, coitadinha, conseguiu chegar até aqui, eu consigo chegar mais além. Coitadinha, entre aspas, tá? É uma forma carinhosa, porque não é coitadinha, tá? Nós não somos coitadinhos. Então, assim, ela chegou até um limite. Daí eu digo, não, eu tenho que ir daqui pra frente. Ela me deu esse primeiro degrau e eu tenho que seguir os outros. E foi o que eu fiz. E aí eu fui subindo, né? Só que chegou um momento que eu dei um jeito de me sabotar, porque inconscientemente eu não me achava merecedora, porque inconscientemente a minha mãe não teve. Os meus ancestrais, aonde que eu me apeguei? Na minha avó. Como que eu me apeguei na minha avó? Porque a minha avó tinha 10 filhos e a minha avó perdeu uma filha porque ela estava passando fome, mas minha avó não desistiu. E a minha avó foi em frente, e a minha avó tinha terras. Ela construiu terras, várias terras, né? De posse dela, teve criação de gado. Só que daí com a velhice, a minha avó foi se desfazendo, até que ela ficou praticamente sem nada. Mas porque ela já estava ficando velha, ela não tinha mais condições de assumir. E as pessoas não assumiram, só queriam para cima, não queriam assumir e ajudar a minha avó. Então eu me apeguei na minha avó, porque a minha avó, dentro das possibilidades daquela geração, ela foi uma vitoriosa. Então eu digo, não, vou lá buscar a garra da minha avó. Então, bom é tu nunca pegar por parte aquele que ficou pior, porque senão tu não te sente merecedor. E aí tu acaba indo pelo pior da tua família. Assim tu tem irmãos. Se teus irmãos não cresceram financeiramente, né, não chegaram onde tu quer chegar, tu também termina sendo leal a teus irmãos. Porque tu não quer deixar eles para trás. E aí tu acaba te auto-sabotando. Então, por isso, nós temos que fazer esse olhar do ponto cego. Qual a área que a gente está se sabotando para que a gente não consiga chegar além?
Então, temos que olhar, fazer olhar para os nossos ancestrais, para os nossos avós, né? A geração dos nossos antecedentes, dos nossos laterais. Então, a gente tem que fazer todo esse olhar para a gente. Por isso a importância de se fazer perguntas. E no autoconhecimento é assim. A gente tem que se fazer várias perguntas. Por que eu não me sinto merecedor? Não, mas eu mereço. Não, mas tu não tá te sentindo merecedor. Bota ali se realmente tu merece as coisas que tu estás alavancando. Se tu não te sente merecedor, tu vai dar um jeito de te sabotar. Por exemplo, para fazer essa live aqui, para compartilhar, quantas vezes eu pensei, para que eu fui lá fazer live e perder tempo? Perder tempo? Quando eu estou aqui compartilhando com vocês todo esse conteúdo, eu estou refletindo sobre esse conteúdo. Quem quer que está ganhando? Eu estou ganhando muito em refletir e compartilhar esse conteúdo. Por quê? Porque eu saio das lives me questionando sobre a minha própria vida. E aí, quando eu começo a questionar, eu começo a trazer pensamentos, de repente tem alguém, e com certeza, quando eu trago aqui algum conteúdo, eu tenho certeza que a minha conexão com o Criador e com o Universo diz alguém está precisando dessas palavras. Alguém, uma pessoa, né, que atingir essa live, ela vai entender que ela é capaz de transformar a própria vida, que ela consegue transformar. Primeira parte, autoconhecimento. Primeiro momento, ela tem que se autoconhecer. Ela se autoconheceu, ela sabe seus pontos fortes, seus pontos fracos, ela vai trabalhar seus pontos fracos e ela vai diminuir a cobrança no seu relacionamento, ela vai diminuir a cobrança do seu cônjuge. Porque às vezes a gente cobra no outro aquilo que está faltando na gente. Porque eu não vou cobrar do outro aquilo que não está faltando em mim. Eu só cobro de quem está comigo aquilo que está faltando em mim. Quer um exemplo assim, bem chula? Trocar uma lâmpada. Por que eu estou cobrando do meu cônjuge trocar uma lâmpada? Eu tenho 2 mãos, eu posso ir ali trocar a lâmpada. Mas é coisa de homem. Sim, por isso que eu estou cobrando dele. Entende? Claro que eu tenho que usar meu lado feminino, eu vou fazer minhas coisas feminina, porque eu não posso assumir que também tá errado, gente. Não, exatamente errado não é a palavra certa, mas não é coerente tu fazer o lado masculino, porque 2 homens, né, 2 héteros na mesma, não tô falando em questões de sexualidade, eu tô falando em questões de cromossomos, tá? O X e o Y, eles têm os seus papéis. Então, se eu fizer meu papel, vamos dizer assim, espiritual masculino, e eu vivo com um espiritual masculino dentro da casa, não vão se bater, vão entrar em divergências. Agora, quando eu faço o meu papel feminino e deixo o outro que está junto comigo fazendo o papel masculino, vai dar certo. Não pode ser, mas daí eu faço o masculino e ele faz o feminino. Tá errado também, porque cada um veio para fazer o seu papel. Então, o que eu tô cobrando do outro ali? Aquilo que eu não faço, que tá faltando em mim. Tá faltando alguém, né, o meu cônjuge, para ele trocar. É um exemplo banal, tá? Para ele trocar minha lâmpada. Então, tá faltando em mim, eu ir ali trocar a lâmpada. Entende? Por isso que eu tô cobrando do outro. É que nem as questões assim, eu quero que o fulano seja mais carinhoso comigo. Será que eu tô sendo carinhosa com o fulano? Será que tá faltando? Será que eu estou me dando mais carinho? Será que eu estou me amando mais para estar cobrando o amor do outro? Então, a gente tem que se dar conta disso. Será que eu estou fazendo para o outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim? Porque muitas vezes a gente tem que pensar na questão da reciprocidade. Porque eu só posso também dar ao outro aquilo que eu dou para mim. Como é que eu quero que as pessoas me respeitam se eu não me respeito? Como é que eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa com bom posicionamento se eu não me posiciono? Né? Como é que eu quero que as pessoas
me vejam de tal forma se eu não me vejo? Como é que eu gostaria que as pessoas dissessem como tu tá bonita se eu não me acho bonita? Entende? Nós temos que ser para ter do outro. Nós temos que nos sentir merecedores para merecer algo. Então, por isso que muitas pessoas são escassas financeiramente. Por quê? O que acontece? Ela tem que comprar, porque alimento, gente, é fartura. Se eu tenho que comprar um alimento para dentro de casa, eu vou lá e vou comprar o alimento para dentro de casa. Eu não vou pensar quanto que custa aquele alimento, se eu tenho vontade de comer. Eu posso optar por não comer hoje, né? Porque eu olhei ele na conta bancária e hoje eu opto por não comer. Aí a gente não diz eu não tenho dinheiro, porque cuide, não verbalize aquilo que tu não quer ver manifesto. Como que tu vai ter prosperidade financeira se tu tá sempre dizendo que tu tá sem dinheiro? Se realmente no mundo material tu está sem, não verbaliza. Diz, ó, eu opto hoje por não comprar. Faz essa combinação dentro do lar de vocês. Digam assim, ó, eu opto por não comprar hoje isso. E as pessoas vão entender. Ó, quando eu te disser que eu opto por não comprar, é porque no mundo material ainda não entrou. Só que também não pode pensar na hora que tu deixou de comprar algo, porque tu não tem, né? Tu não vai dizer e nem pensar sobre que tu não tem. O que tu vai pensar? Eu não tenho agora, mas já tá entrando. Eu recebo toda a prosperidade com alegria e glória. Eu recebo. Cada vez que vier o pensamento de que eu não tenho, eu penso assim, eu recebo. Tu cancela aquele pensamento e diz, eu recebo com alegria, prosperidade e glória. Eu recebo o dinheiro com alegria, prosperidade e glória. Eu recebo esse dinheiro com alegria, prosperidade e glória. Então, quando tu te conhece, tu vai trabalhar vários pontos na tua vida, no autoconhecimento, limpando todo esse lixo emocional, tá? E eu fui aluna do mestre Augusto Cury, então eu trabalhei muito sobre as questões emocionais, principalmente das mulheres. E ainda não contei para vocês o ponto cego, tá, gente? Não contei para vocês o ponto cego. Continuem assistindo as minhas lives que vocês vão se dar conta do ponto cego. Peguem papel e caneta e comece a anotar aí para vocês o que eu falo, porque você vai dar assim, ó, vocês vão estar escrevendo e vai vir aquele site. Ponto cego é esse. Tá aí aonde que eu tô falhando, tá? Tá aí aonde que eu preciso me reconectar. Tá aí que onde eu preciso fechar o ciclo. Tá aí onde eu preciso renovar a minha vida. Entende? Por isso a importância de escrever. Peguem papel e caneta, até porque quando a gente escreve, a gente manda uma mensagem para o nosso cérebro de que ele precisa me trazer respostas, porque eu estou escrevendo, eu estou estimulando. E aí vai para o lado biológico, tá? Neurológico, biológico. Então, daí eu trabalho dentro da área da biopsicologia toda essa questão biológica de eu estar escrevendo toda a minha parte intelectual, cognitiva. O que acontece quando eu estou escrevendo? Gente, assim, é bastante conteúdo que eu quero compartilhar aqui com vocês, mas vai ser de forma parcelada, tá? Por quê? Porque senão fica muita informação e aí vocês acabam não vendo o ponto cego. Por isso que não é uma live que vocês vão descobrir, porque vocês vão anotando as informações e ao anotar as informações vai dando insights. Ó, bingo, insight. Isso que acontece comigo. E anotem. Tudo aquilo que disser que é pra vocês ali, isso serviu pra mim, isso tá acontecendo comigo. Anotem. Depois vocês vão ver uma lista de coisas que acontecem com vocês e vai ter ali na cruzada, tá? Até porque eu vou explicar pra vocês, olha só, nossa visão, elas se cruzam. Então, por exemplo, a minha visão do lado direito vai refletir aqui do lado esquerdo. E a visão do lado esquerdo vai refletir do lado direito. E aqui no meio se cruzam. E aonde que é o meio aqui? Aonde eu tenho a minha glândula pineal, meu considerado terceiro olho.
tá? Aquele olho que a gente tem que abrir, né, para que a gente enxergue outras coisas, o ponto cego. E a gente só consegue enxergar esse ponto cego através dessa pineal. Porque a gente entra em ressonância com o mundo espiritual, com o mundo físico, porque é em ondas. Então, assim, ó, a pineal, até segundo o Dr. Sérgio, não podemos dizer bem uma glândula, tá? Ela que é responsável pelo hormônio do crescimento, ela é responsável por vários hormônios, que desenvolve vários hormônios no nosso organismo, e esses hormônios vão fazer com que a gente, por exemplo, a mielina, se tu não tiver a mielina adequada, equilibrada no teu organismo, e tu não tiver uma boa noite de sono, isso vai refletir no teu humor. A nossa alimentação também é importante. Então é um conjunto de coisas que eu vou trazer aqui para vocês. Por isso que eu disse, cada um vai ter o seu insight na hora certa. Por quê? Porque conforme vocês vão fazendo anotações, porque eu não sei das particularidades de cada um que está aqui junto nessa roda. Por quê? Porque cada um tem uma realidade de vida diferente. Então, anotando todos os dias um pouquinho, vocês vão descobrir, né, como eu fiz, o que tá dando errado, gente, porque assim, ó, como que uma pessoa que evoluiu, que começou a crescer na vida e chegou num momento que ela deu um jeito de se auto-sabotar e destruir todas as áreas da vida dela. Como que uma pessoa fez isso, sendo que ela tem mais de 20 anos de conhecimento, tem formações e mais formações, estudou com os melhores mentores,